Noite, Senhor, nós temos glorificado a Ti, Senhor Deus, e nós queremos neste momento continuar ouvindo o Senhor falar conosco, pois o Senhor já falou aos nossos corações, através dos louvores, das oportunidades que foram concedidas, mas desejamos, ó Deus, e ansiamos continuar ouvindo a Tua voz. Agora, Senhor, por intermédio da Tua palavra, usa-me, ó Deus, por graça, bondade, misericórdia, para transmitir a Tua palavra para o coração da Tua igreja nesta noite. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, sente-se glorificando, sente adorando o nome de Jesus. Meus irmãos, uma pesquisa recente revela que as doenças emocionais, elas não se limitam à mente. Elas alteram a biologia corporal através de processos inflamatórios crônicos. Um estudo da Ipsos indica que a saúde mental, escute isso, irmãos, ultrapassou o câncer como a maior preocupação de saúde no mundo. Muito obrigado, minha irmã. Afetando diretamente a qualidade de vida. No cenário nacional, um relatório de um conceituado instituto apontou que 40%, irmãos, quase a metade, 40% dos brasileiros adultos sofrem com alguma condição psicológica, colocando o país em patamares alarmantes de adoecimento mental. Uma outra informação eu trouxe, eu quero que você preste bastante atenção nessas informações, meus irmãos, que é muito importante para embasar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas também de servir como alerta para nós. O mecanismo biológico, como a mente afeta o corpo. Quando uma pessoa enfrenta um estresse crônico, ansiedade ou depressão, o cérebro ativa continuamente o sistema nervoso autônomo. E o eixo HPA, eu não sei se eu consegui reproduzir essa palavra aqui, que é muito grande, hipotálamo pitulária adrenal. Eu acho que é isso. Isso gera reflexos físicos diretos. Isso como? Com a inundação de cortisol e adrenalina, em níveis elevados e constantes, esses hormônios provocam estreitamento de vasos sanguíneos e aumentam a frequência cardíaca. Inflamação sistêmica. O estresse crônico desregula o sistema imunológico. Pesquisas detalhadas na revista Veja mostram que essa inflamação funciona como um ambiente tóxico, acelerando o entupimento de artérias e danificando células cerebrais. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Esse estudo está mostrando que, em suma, o quanto as doenças, quando a mente, ela acaba afetando também o corpo, acaba materializando aquilo que começa na mente. Agora, veja só, meus irmãos, os reflexos físicos e fazendo a associação com essas doenças. Ó. Sistema afetado, o sistema cardiovascular. Qual a manifestação física? Infartos, AVC e hipertensão. Qual é a causa? Estresse contínuo e raiva reprimida. Sistema gastrointestinal. Quais são a manifestação? Síndrome de intestino irritável e gastrite. Qual é a causa? Ansiedade crônica e sobrecarga mental. Sistema afetado, o dermatológico. Irmãos, veja, falei do sistema cardiovascular, falei do sistema gastrointestinal, e agora para o sistema dermatológico, que é o sistema da nossa pele. Psoríase, dermatite atópica e alopécia. Tem uns enfermeiros aqui. Alopécia, né? Um monte de enfermeiro aqui, um monte de gente da área da saúde me ajudando. E qual é a causa emocional associada a isso? Dificuldade em processar traumas e tensões. São pessoas que têm dificuldade de lidar com os traumas e as tensões da vida, e aí reflete na pele da pessoa. Inclusive, eu tenho um exemplo, meus irmãos, de uma jovem que eu acompanhei por algum tempo, e ela, quando tinha crises de ansiedades muito fortes, o braço ficava roxo, ficava com manchas roxas terríveis. É
é uma manifestação disso que eu acabei de falar. Outro sistema afetado, o sistema cognitivo e cerebral. Qual é a manifestação física? Aceleração de Alzheimer e demências. Qual é a causa emocional associada? Neurotoxicidade causada pelo estresse a longo prazo. Vai acumulando estresse, acumulando estresse, acumulando estresse e acaba afetando a questão cognitiva e cerebral. E por fim, e não menos importante, o sistema imunológico, que às vezes algumas pessoas, né, não vou incluir nenhum de nós aqui nessa fala. Algumas pessoas desenvolvem algumas enfermidades e aí faz exames, não consta nada, faz outro exame, não consta nada. E às vezes, meus irmãos, a razão, a causa, eu digo melhor, é uma causa emocional, por justamente estar baixando o sistema imunológico e afeta outras regiões do seu corpo. Baixa imunidade e infecções recorrentes. Qual é a causa emocional associada? Depressão e esgotamento emocional, também conhecido como burnout. Essas informações, meus irmãos, são importantes a gente destacar, porque nós não fomos para o céu ainda. Nós estamos nesta terra. Nós não estamos isentos de passar por situações como essa, nós precisamos nos preocupar com isso. E esse salmo, meus irmãos, que nós lemos, Salmo 42, se você ler todo esse salmo, é o salmo dos filhos de Corá, e o versículo que lemos é um monólogo que o salmista ele está fazendo, não é um monólogo interior, ele está falando com ele mesmo, ele está dizendo: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? E ele está conversando com ele mesmo e está dizendo: por que você está abatido? Por que você está se perturbando dentro de mim? E interessante, meus irmãos, que o próprio salmista, ele meio que se aconselha dizendo: espera em Deus, aleluia. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E ele é a salvação da minha face, né? A tradução que eu estou utilizando aqui, se não me engano, é atualizada, na revista corrigida que nós lemos, né? Pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aleluia. E aí, meus irmãos, nós com base neste salmo, e se você puder deixar aí a sua Bíblia aberta, nós vamos trazer nesta noite uma palavra de reflexão para tratarmos esse tema muito importante, meus irmãos, para observarmos, para intercedermos, para cuidarmos, porque, meus irmãos, essas informações que eu passei para nós nesta noite, nós precisamos estar alerta, porque se não estivermos mentalmente bem, certamente isso implicará também na nossa adoração. Isso também implicará no nosso serviço, isso implicará nos nossos relacionamentos, isso implicará na nossa qualidade de vida. Irmãos, e o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós venhamos viver a plenitude das suas bênçãos, a plenitude daquilo que o Senhor, Ele tem reservado para nós. Então, por isso, meus irmãos, nessa noite, eu quero trazer esta palavra muito didática para o seu coração e para o meu, para que possamos refletir nesse ponto, para que possamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas, nessa terra, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Aleluia. E a primeira reflexão, meus irmãos, que nós precisamos nos atentar, é que o salmista, quando ele expressa isso, ele está sendo sincero. E essa palavra sincero, eu me lembro muito bem, pastor Davi, algumas ocasiões, trazendo essa explicação, ele diz que essa palavra, ela deriva de duas palavras, né? Sincera. E era utilizada, principalmente no tempo antigo, que as estátuas, quando elas sofriam algum dano, e aí o exemplo seria amanhã. E aí vamos dar um exemplo que era a estátua de um grande imperador de Roma. E aí quebrou a orelha daquela estátua, daquele monumento. Não ia dar tempo de enviar lá no artesão para voltar. E aí, então o que eles faziam? Reparavam a orelha daquela estátua com cera. Aí o que acontecia no sol? O sol batia sobre aquela estátua,
estátua, e aí derretia aquela cera, e aí revelava qual era a real condição daquela estátua. Daí vem a palavra sincero, ou seja, sem cera, demonstrando aquilo que realmente é o estado daquela estátua ou daquele monumento. E aí, meus irmãos, quando o salmista ele está dizendo assim, porque está abatido, ó minha alma, e no versículo 3 ele diz também, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? É o salmista, meus irmãos, descobrindo de toda a máscara ou de uma falsa impressão de que está tudo bem e revelando, olha, eu tenho chorado dia e noite, a minha condição, ela não é boa. Irmãos, isso é muito importante identificarmos para podermos, meus irmãos, sermos tratados pelo Senhor, sermos tratados por Deus e sermos tratados também por as pessoas que o Senhor, Ele coloca ao nosso lado para nos tratar, porque muitas vezes, meus irmãos, nós vamos acumulando traumas, nós vamos acumulando problemas. Como você está, meu irmão? Está tudo bem. Como é que você está, minha irmã? Está tudo bem, mas não está. E aí vai construindo, meus irmãos, uma imagem de que está muito forte, de que está muito bem, só que vai internalizando problemas, vai internalizando frustrações, estresses, e isso, meus irmãos, em algum momento vai explodir. Vai explodir. E aí o salmista nos ensina que nós precisamos ser sinceros. Como você está, meus irmãos? Não estou bem não, pastor, preciso de ajuda. Como é que você está, minha irmã? Minha amada irmã, eu não estou bem não, eu preciso de ajuda. É o primeiro passo, meus irmãos, para podermos caminhar, para sermos curados, sermos tratados pelo Senhor. Aleluia. Foi isso que o salmista, ele expressou. Uma segunda reflexão, meus irmãos, que eu percebo nesse salmo, e ele retrata isso, ele demonstra, de certa forma, lá no versículo 9, um sentimento de abandono. Direi a Deus, a minha rocha, por que se esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do meu inimigo? Irmãos, esse salmista, o filho de Corá, ele está expressando aqui um determinado abandono, ele está expressando aqui, meus irmãos, um esquecimento até do próprio Deus, e a sensação que ele passa expressando isso, que ele está esquecendo até da própria palavra de Deus. Isaías, me fugiu onde está registrado no capítulo e versículo, ele diz que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas se essa se esquecer, todavia, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Irmãos, e muitas vezes, muitas pessoas sofrem com esse sentimento de abandono, e daqui a pouco nós vamos refletir numa mensagem baseada no personagem bíblico que sofreu exatamente isso, um sentimento de abandono. Mas, irmãos, se está acontecendo isso com você nesta noite, eu quero te dizer que você não está sozinho, você não está sozinha. Deus, Ele está contigo. Deus, Ele vai levantar pessoas. Deus, Ele vai usar alguém para estender a mão para você. Deus, Ele vai usar alguém para poder te ajudar, te abraçar, para poder te colocar de pé se for necessário. Você não está sozinha e não está sozinho nessa guerra, minha irmã e meu irmão. Aleluia, não está sozinho. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, como eu disse, o salmista, ele expressa, ele está dizendo, conversando com ele mesmo, mas ele mesmo faz uma resposta. E é uma resposta que vai nos ajudar também a vencer esses conflitos emocionais e mentais que enfrentamos. Porque ele diz para ele mesmo, espera em Deus. Aleluia. Irmãos, nós somos privilegiados. Nós enfrentamos problemas emocionais, estresse, traumas. Nós enfrentamos, meus irmãos, das mais diversas batalhas emocionais nas nossas vidas. Mas, meus irmãos, eu e você, nós somos privilegiados. Sabe por quê? Porque o Espírito
Espírito Santo habita, aleluia, em você. O Espírito Santo, ele não chega como era no Antigo Testamento, se apossava de uma pessoa e ia embora. Não, irmãos, hoje o Espírito Santo, ele faz morada em você. Oh, glória a Deus. Então, se aproveite deste privilégio e diga para você mesmo, quando vierem os sentimentos de abandono, os sentimentos de desprezo, as crises, meus irmãos, que vêm muitas vezes de ansiedade, diga para você mesmo: espera em Deus, minha alma, porque ainda eu louvarei. Espera em Deus, porque Deus, ele vai me socorrer. Espera em Deus, porque Deus, ele vai me renovar. Espera em Deus, porque ele vai me tirar dessa situação. Aleluia! Ele vai nos tirar dessa situação. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, eu quero, nesses minutos que tenho, compartilhar com os irmãos um exemplo do Antigo Testamento. O exemplo do profeta Elias. Está lá no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Se você quiser abrir a sua Bíblia para me acompanhar. Elias, ele está vindo, irmãos, do ápice do seu ministério. Se você retornar no capítulo 18, é uma passagem, uma das mais épicas do ministério de Elias, onde ele enfrenta os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Aserá. O fogo do céu cai, ele mata todos os profetas. O povo reconhece que só o Senhor é Deus. Meus irmãos, um Pentecoste, um negócio extraordinário. O seu moço sobe para o monte e contempla uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Era um anúncio de Deus que enviaria a chuva, e essa chuva torrencial desce sobre a nação de Israel. Deus cessa naquele instante, meus irmãos, o juízo que havia enviado para aquela nação. Meus irmãos, algo extraordinário está acontecendo. E certamente Elias pensou assim: a minha missão está cumprida, aqui agora eu alcancei o ápice do meu ministério. Só que quando chega no capítulo 19, lá pelo versículo 1, ele recebe a ameaça de uma mulher chamada Jezabel, esposa do rei Acabe, dizendo para ele a seguinte ameaça: amanhã ou em 24 horas eu farei com você a mesma coisa que você fez com os profetas de Baal. Aleluia. E isso foi o suficiente para Elias entrar em um processo emocional terrível, que, segundo alguns psicólogos, meus irmãos, a analisarem este relato bíblico, falam que Elias está no processo mais profundo da depressão, porque ele chega a pedir a morte. Só, irmãos, que o processo, e eu já preguei essa palavra aqui na igreja, acho que uma vez, dessa decadência emocional de Elias. Ela vai começando porque ele foge para escapar da sua vida. Aí ele deixa o seu moço em Bérseba e vai para um lugar deserto para ficar sozinho. Elias aqui está num processo de isolamento. E perceba, meus irmãos, que algumas pessoas que estão sofrendo com algumas crises emocionais, a tendência dessas pessoas são se isolar. Não quer mais vir para a igreja congregar. Perde as forças para trabalhar, perde o ânimo para estudar. Em casa só fica trancado dentro de um quarto, não quer conversar, não quer dialogar. E aí vai se isolando das pessoas, vai se isolando do mundo externo. Era o que está acontecendo aqui com Elias. Elias está fugindo não apenas de Jezabel, não está apenas fugindo da presença de Jezabel para escapar da sua vida, mas ele está num processo de isolamento, irmãos amados, até chegar em Bérseba. E diz o texto bíblico que ele chega debaixo de um zimbro, ele então pede a morte. Aleluia. E ali, meus irmãos, quando Elias está nessa condição, o que me chama a atenção nesta palavra é que naquele momento que mais difícil da vida de Elias, diz capítulo 19, aqui é 18. Capítulo 19, versículo 4. Versículo de número 5.
e deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com esta palavra aqui, meus irmãos? Deus nunca vai nos abandonar. Deus nunca vai nos deixar só. Jesus, no capítulo 28, versículo 20 do Evangelho escrito por Mateus, ele diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Naquele momento, meus irmãos, mais difícil da vida de Elias, é exatamente nesse momento que Deus envia um anjo lá e fala assim: vai lá socorrer o meu servo. Irmãos, e talvez você adentrou por essas portas nesta noite, talvez vivenciando um momento emocional difícil da sua vida, talvez você adentrou num processo emocional complicado como Elias, e você está tentando fugir de alguma situação, mas você veio no lugar certo nesta noite, porque Jesus, Ele está aqui nesta noite, e está também tocando em você, está tocando na sua alma, e está tocando na sua vida, e está dizendo para você: levanta, come e bebe. Oh, glória a Deus, se alimenta desta palavra que eu libero para você nesta noite. Se alimenta, beba desta água pura que eu libero para você nesta noite, para você continuar a sua jornada, porque ela ainda não acabou. Aleluia. Não acabou. Glória a Deus. Irmão, sabe o que eu acho interessante nesse texto bíblico? Porque lá no versículo 6, olha o que diz: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Observe que o anjo toca, desperta Elias, ele acorda, se depara com o alimento que estava preparado para ele. Irmãos, perceba que o anjo não libera nenhuma palavra, não repreende ele, meu primo Israel, não chama a atenção de Elias naquele momento. Sabe que aquele anjo traz para Elias o que ele precisava naquele momento. O que ele precisava naquele momento? Alimento. E aqui, meus irmãos, vai uma palavra para você, meu irmão, minha irmã, que talvez está lidando com alguém que está atravessando um momento emocional. Cuidado com as armas que você está utilizando. Porque às vezes a pessoa que você está lidando, ela não precisa de uma repreensão, ela precisa de um alimento. Ela não está precisando de uma bronca, está precisando de alimento. Está precisando de uma palavra de ânimo, de um abraço talvez, de uma palavra de encorajamento. Aleluia. E outra coisa muito importante, eu falei isso para uma mãe, tem mais ou menos 15 dias, ela com um problema terrível com o filho. Eu falei: minha irmã, você está lutando com as armas erradas. Ela falou: pastor, eu já orei, eu já jejuei, eu já subi monte, eu já consagrei. Eu perguntei para ela: se você já levou o seu filho no psicólogo? Sabe qual foi a resposta? Não. Eu falei: você está lutando com as armas erradas. Irmãos, e aqui, presta atenção, não estou desprezando o jejum, não estou desprezando a oração. Longe de mim, meus irmãos, Deus me fulmina aqui nesse altar se eu estiver desprezando isso. É muito importante, cremos nos milagres de Deus, mas Deus deixou os psicólogos na terra para, através deles, trazerem cura para a nossa alma. Então o anjo vem, meus irmãos, e traz para Elias pão, aleluia, pão cozido e uma botija de água. E aí Elias come, bebe, e olha o que diz o texto, meus irmãos: tornou a deitar-se. Se fosse talvez eu, pastor Manuel, que fosse um anjo, falei: rapaz, levanta aí, cara. Trouxe provisão para você. Levanta aí, rapaz. Levanta aí. Irmãos, mas Deus sabia qual era o estado emocional de Elias.
Deus sabia, meus irmãos, que Elias estava emocionalmente abalado. E meus irmãos, e nós estamos falando, irmãos, aqui não é o pastor Robson, não. Irmãos, é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, no Monte da Transfiguração. Meus irmãos, aparece ali transfigurado, juntamente com Jesus, a figura de Moisés e a figura de Elias. E sabe que eu aprendo com isso, meus irmãos? Mas mesmo sendo profeta cheio da unção, mesmo sendo um profeta que fazia fogo do céu cair, mesmo sendo um profeta que enfrentava os reis, era alguém que carne e osso, alguém sensível, alguém que é sujeito a passar por problemas emocionais, e Deus entendeu isso. A pergunta que eu faço nesta noite: será que nós estamos entendendo isso? Cuidado, mãe, pai, esposo, esposa, irmão, irmã. Para de frescura. Às vezes não é frescura. Para de bobeira. Às vezes não é bobeira. Às vezes o seu irmão, o seu filho, o seu marido, a sua esposa está sofrendo traumas terríveis, e o que ela só quer de você é uma palavra. O que ela quer, o que ele quer, ela quer de nós, meus irmãos, é só um abraço. E o que ela menos quer é ser apontado, é ser julgado, é ser taxado como alguém frágil. Uma lutinha dessa, e você já está assim? Ô, irmãos, não faz isso não. Não faz isso não. Porque quando a gente olha, meus irmãos, o contexto, a gente pensa assim: poxa, mas uma palavra, uma ameaça fez isso tudo com Elias? Ô, irmãos, mas cada um de nós sabemos qual é a nossa estrutura. O que você pode suportar, talvez eu não suporte. O que eu suporto, talvez você não possa suportar. Nós não podemos, em hipótese alguma, irmãos, emitir julgamento ou juízo de valor pela estrutura emocional ou espiritual de ninguém. O que cabe a nós, meus irmãos. E aqui, enquanto eu estava estudando essa palavra, eu estava pensando que Deus, Ele deve ser o nosso modelo, meus irmãos, em todas as circunstâncias. E aqui Deus está nos dando uma lição extraordinária, Ele tratando do profeta Elias, porque diz o versículo 7, meus irmãos: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. Oh, glória a Deus! É Deus mostrando para Elias: eu não desisti de você. E sabe mais alguma coisa? Ele dá a segunda ordem para ele levantar novamente e comer. Mais uma vez está dizendo, mas aqui o anjo agora, meus irmãos, acresce algo extraordinário. Ele diz para Elias uma perspectiva do futuro: olha, Elias, levanta e come e bebe. Sabe por quê? Porque é muito comprida a sua caminhada. A sua história não termina debaixo de um zimbro, aleluia, morto. A sua história não vai terminar dessa maneira. Tem muito caminho para você percorrer, e a palavra que Deus está liberando para você nesta noite, minha irmã, para você nesta noite, meu irmão, aleluia, levanta e come, porque há uma história a ser escrita por Deus, há um propósito a ser cumprido pelo Senhor, há uma missão designada por Deus, e Deus vai usar você. Deus, Ele vai levantar você, e é você que Deus vai usar para que alcance outras pessoas para a glória do nome de Jesus. Uma perspectiva do futuro, porque Elias está debaixo de um zimbro pensando: é o meu fim, me mata, Senhor, para mim acabou. Só que o anjo está dizendo para ele: come e bebe, rapaz, come dessa comida. Sabe por quê, Elias? Teu final aqui não é debaixo desse zimbro não, rapaz. Aleluia. É claro, meus irmãos, aqui uma conjectura minha, mas Deus, na sua presciência, estava olhando lá no futuro. Tu não vai morrer embaixo de um zimbro, não. Você vai ser arrebatado num remoinho. Oh, glória a Deus, aleluia. A sua história não termina nessa depressão, minha irmã.
A sua história não termina com essa ansiedade, com essa preocupação. A sua história termina, aleluia, do jeito que Deus desenhou, do jeito que Deus descreveu, do jeito que Deus projetou para a sua vida, porque ela foi escrita por Deus, e é Deus quem conduz ela, é Deus que vai continuar conduzindo, e os planos de Deus se cumprirão na sua vida, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Aleluia. E aí então, meus irmãos, Elias se levantou, versículo 8. Levantou, comeu, bebeu, e diz o texto, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Comida tremenda, né, irmãos? Alimento de Deus é um negócio glorioso. A gente compra para um mês, meus irmãos, compra, te enche a geladeira, e aí, quando dá uns 20 dias, 30 dias, a esposa, tem que comprar não sei o quê. Tem que comprar lá a batata. Não é assim, maridos? Acabou a mistura, tem que voltar lá no mercado. Só, irmãos, que esse alimento aqui não é o feijão com arroz. Não é o macarrão, não é a lasanha. Aleluia. É um alimento espiritual. E esse alimento está aqui nesta noite. Foi cantado nesta noite, meus irmãos, que Deus proverá. Aleluia, Deus vai prover esse alimento para você e para mim nesta noite, para nos alimentarmos. E com a força desta comida, nós continuarmos caminhando, nós continuarmos marchando, glória a Deus, e com a força deste alimento, continuarmos avançando para a glória de Deus, com a força deste alimento espiritual, nós continuarmos, meus irmãos, vencendo os gigantes, nós continuarmos vencendo as batalhas da vida, nós continuarmos vencendo, glória a Deus, as crises existenciais, irmãos amados, chegarmos no final da nossa trajetória com os planos, os projetos de Deus cumpridos na nossa vida, para a glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então Elias caminha 40 dias e 40 noites, e aí, meus irmãos, ele chega até Horebe, entra numa caverna, e ali, meus irmãos, nós percebemos o quanto Elias ainda precisava ser tratado. Mas a fala de Deus me encanta, irmãos, nesse texto aqui. Porque observe, meus irmãos, que veio a palavra do Senhor a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Perceba que agora não é mais um anjo, é a palavra do Senhor. E eu acho interessante esse texto, meus irmãos, vou até aqui ilustrar, pastor Manuel. Tira essa Bíblia, por favor, aí, pastor Manuel. Eu imagino isso aqui, meus irmãos. Pastor Manuel é Elias, tá? O que tu está fazendo aqui, rapaz? O que tu fazes aqui? Aleluia. Irmãos, Deus é especialista nisso. Observe, meus irmãos, mais uma vez. Deus não está dizendo para ele assim: o que você está fazendo aqui, seu covarde? Seu fujão? O que você está fazendo aqui? Você está fugindo de uma mulher, cara? Que negócio é esse? Você é profeta, rapaz. Você fez fogo do céu cair. E olha, interessante, meus irmãos, que Deus não fala assim, o texto não diz: o que fazes aí, Elias? Porque se fosse dessa forma, meus irmãos, a ideia que temos que Deus está em um lugar e Elias em outro. O texto é muito claro, meus irmãos, versículo 9. O que fazes aqui? Por isso que eu digo que a minha sensação é essa, que Deus senta do lado de Elias e começa a conversar com ele. Aleluia. E a presença de Deus está aqui nesta noite, meus irmãos, para ter essa conversa conosco. Para ter essa conversa contigo, meu irmão, que pensou que a sua história acabou, que seu sonho não vai se realizar. Deus, Ele está sussurrando aos seus ouvidos nesta noite e está dizendo: o que você está fazendo aqui?
E esse aqui não é geograficamente, não. É estado. O que você está fazendo aqui? Por que você está com essa tristeza? Por que você está com esse desânimo? Aleluia. Irmãos, se você observar aí, Elias, ele está rasgando o seu coração. Se você observar, ele está trazendo os mesmos lamentos. Olha, tenho sido muito zeloso, Senhor, em Israel, que deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares, mataram os profetas, tiraram ao fio da espada. E aí, meus irmãos, eu acho muito interessante essa fala de Elias. E eu fiquei só. Aleluia. E eu fiquei só. Lembra que eu falei aqui no início da sensação de abandono? É o que está acontecendo com Elias. Ele está achando que está sozinho naquela luta. Ele está achando que está sozinho naquela batalha. Aleluia. E aí, meus irmãos, olha o que o Senhor faz. E ele lhe disse, e ele, o Senhor, né? Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Aleluia. Pensa comigo, meus irmãos, uma coisa. Lembra que Deus começou o diálogo com ele dentro da caverna? Sim ou não? Até ilustrei, né? Talvez, sentou do lado dele. O que você faz aqui, Elias? Deus não poderia continuar o diálogo dentro da caverna, irmãos? Sim ou não? Tinha algum problema para Deus continuar dialogando com Elias na caverna? Não, nenhum. Nenhum. Só que Deus, meus irmãos, antes de falar para ele, Deus fala para ele sair para fora, que é para justamente gerar essa ação de Elias, de ir na direção dele. Porque Elias está no monte de Deus, mas está numa caverna. E Deus, meus irmãos, geralmente não fala conosco nas nossas cavernas. E aí Deus está falando para a gente assim, para Elias assim, sai para fora. Lembra que Deus falou para Abraão? Sai da tua tenda. Não foi assim? Olha para... Aliás, meus irmãos, deixa eu melhorar aqui a minha palavra aqui e lembrar do texto. Na verdade, o texto diz que Deus tira Abraão da tenda e coloca ele lá de fora para Abraão contemplar as estrelas. Visão mais ampla. Aleluia. Na caverna, a visão era da caverna, mas quando eu saio da caverna, eu tenho uma visão do céu, eu tenho uma visão do Oriente, eu tenho uma visão do horizonte, aliás, eu tenho uma visão ampliada. Meus irmãos, e nesta noite, Deus está falando com algumas pessoas aqui nesta noite. Eu quero falar com você, mas dentro dessa caverna não tem como falar. Essa caverna limita a sua visão, essa caverna limita a sua audição, essa caverna limita a sua percepção. Sai dessa caverna nesta noite. Eu não sei se essa caverna é uma caverna emocional, mas a ordem de Deus nessa noite é: sai desta caverna, porque eu tenho uma palavra para falar ao seu coração, eu tenho uma direção para dar para você, eu tenho uma resposta para você, que tanto você precisa, quanto você almeja, mas enquanto você estiver dentro dessa caverna, não tem como eu falar com você. Meus irmãos amados, e essa caverna pode significar muitas coisas, cavernas emocionais, fuga, que nós estamos fugindo do nosso chamado, da nossa missão, das nossas responsabilidades no reino de Deus, que nós abandonamos, entramos numa caverna e estamos fugindo das coisas, e Deus esta noite está nos chamando: sai para fora, porque eu tenho uma palavra para falar ao seu coração. Aleluia. Só que outra coisa que eu acho interessante, meu Deus, a hora foi embora, que ele sai, meus irmãos, diz o texto, que eis que passava o Senhor, como também um forte vento que fendia os montes e as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12, estou lá no capítulo 19, primeiro livro dos Reis.
e depois do terremoto, um fogo. Também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz. Aleluia. Uma voz. Uma voz mansa e delicada. Aleluia. Uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu no seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Mistério de louvor, pode se aproximar, por favor. Deus age através do terremoto, meus irmãos, sim ou não? Sim. Atos 16. Deus dá liberdade aos seus apóstolos através de um terremoto. Deus, ele opera através do vento, sim ou não? Sim. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E veio e ouviu o som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Capítulo 37 também do livro de Ezequiel. Profetiza sobre os 4 ventos. Vem sobre os 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. E aí simboliza a restauração da nação de Israel. Deus age através do vento. Deus opera através do fogo, sim ou não? Inúmeras vezes, né, meus irmãos? No Monte Horebe, esse mesmo monte, aliás, Monte Sinai, perdão, aliás, Horebe, né, pastor Manuel? O de Elias, a sarça Horebe. Esse mesmo monte, a sarça está queimando, mas não se consome. É Deus se revelando a Elias. Deus, ele se revela também no fogo. Mas em determinados momentos da nossa vida, Deus não vai operar através do terremoto. Deus não vai operar através de um vento forte. Deus não vai operar através de um fogo. Deus, ele vai trabalhar através de uma voz mansa e suave. E essa voz mansa e suave nesta noite vai falar ao seu coração e ao meu coração também, porque eu preciso ouvir a voz dele. Através dessa canção que vai ser entoada. Se você pode, meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos nesta noite. E se talvez você está enfrentando algum problema emocional na sua vida, que isso está te afetando de alguma forma, fecha os seus olhos e deixe que esta voz mansa e suave do Senhor, ele trate do seu coração, da sua alma, traga fortalecimento, traga renovação emocional, renovação espiritual. Talvez as questões emocionais fizeram que você parasse até de sonhar, meu irmão, minha irmã, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a projetar, você vai voltar a ser instrumento nas mãos de Deus. Talvez as questões emocionais atrapalharam até os seus relacionamentos, mas você vai voltar a se relacionar novamente. O seu relacionamento será uma bênção para a glória de Deus. Talvez você projetava algo para a sua vida acadêmica, e por causa dessas situações emocionais, isso tirou o seu ânimo de estudar. Você vai sair daqui fortalecido, e você vai voltar a estudar, você vai se formar, você, aleluia, conquistará tudo aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, tudo aquilo que o Senhor projetou para você, aquilo que você também projetou para a sua vida, Deus, ele vai fazer. Mas para isso, rasgue o seu coração nessa noite, sem reservas. Se entregue ao Senhor nesta noite. Aquieta minha alma. Aleluia. Entregue ao Senhor nesta noite. Deixa Ele agir, deixa Ele trabalhar. Através dessa canção, faça essa oração ao Senhor nesta noite. Aleluia. Porque a sua história, minha irmã, meu irmão, ela não terminará.
Desta maneira, Deus, Ele vai cumprir todas as promessas que Ele liberou relacionada a você, relacionada à sua família. Vai se cumprir para a glória de Jesus. Aleluia. Pra eu não desistir, eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar. Deixa o Senhor tratar de você nesta noite. Deixa o Senhor renovar você nesta noite. Deixa o Senhor te revestir nessa noite. Deus tem cura para sua alma nesta noite. Aleluia. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo. O Senhor sabe que vai ser difícil. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, escute isso. você estará ao meu lado, me segurando. Ele vai estar sempre ao seu lado. De que tudo vai ficar bem. Vai ficar tudo bem, minha irmã. Tudo vai ficar. Vai ficar tudo bem, meu irmão. Vai ser difícil. Aleluia, vai terminar tudo bem, porque o final da sua história, quem vai escrever é o Senhor. Mas eu aleluia. sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. Olha essa certeza que Deus te dá para você nessa noite. Se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a mão dele te levanta. E ela está aqui nesta noite para te levantar. Ele está enxugando os seus olhos a lágrima. Aleluia. Então vem e aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Bem baixinho. Há alguém entre nós nesta noite que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor. Hoje à noite você se reencontrar com Ele, para Ele recalcular a rota da sua vida. Há alguém nesta noite que está afastado ou que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso hoje, se entregar a Ele, colocar nas mãos dEle a sua vida. Essa é a sua oportunidade. Esse é o seu momento de você se render a Ele. Somente na presença dEle tem cura. Somente na presença dEle tem restauração. Somente na presença dEle tem resposta. Alguém, eu não vou demorar, que o meu tempo já foi. Alguém que quer refazer a aliança que um dia ela foi quebrada. Essa é a noite do reencontro que o Senhor quer fazer com você, meu irmão e minha irmã. Jesus, Ele não abre mão de você e jamais abrirá. Por isso Ele te trouxe aqui nesta noite. Há alguém? Se não há, você pode aplaudir bem forte a Jesus. Quando
sei que quando eu pensar em desistir, Ele vai estar sempre do seu lado. você estará ao meu lado. Aleluia! Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ficar tudo bem para a glória de Deus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, antes de passar o pastor Manuel, ele vai fazer os anúncios. Aliás, pode se assentar, meus irmãos. Esse assunto, meus irmãos, tem me preocupado bastante. E essa semana, sexta-feira, né?